Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Isabelle, sou professora de inglês, e hoje nós vamos falar sobre o Simple Past. O Simple Past é referente ao passado simples no português. Normalmente, no português a gente muda totalmente, né, os verbos quando a gente passa para o passado. Alguns, né? Por exemplo, aqui nós temos I visited my friend yesterday. Ou seja, eu visitei minha amiga ontem, ou meu amigo, né? Visitei, tá? We studied English at school. Ou seja, nós estudamos inglês na escola. The dog liked the toy. Então, o cachorro, né, gostou do brinquedo. You slept on the sofa last night. Ou seja, você dormiu no sofá ontem à noite. Aqui nós podemos ver que, eu até coloquei em vermelho, que o sufixo, ou seja, algo que eu acrescentei ao final do verbo, muda dependendo do verbo, né? E aí nós vamos ver que dependendo do final do verbo, tá? Do que vem no finalzinho do verbo, a gente vai acrescentar ou ed, ou ied, ou só apenas de, ou o verbo vai ser irregular. O que significa ser irregular? Ele não vai seguir essa regrinha, né, de só acrescentar sufixos, ou seja, só acoplar, né, letras ao final do verbo. Ele vai mudar totalmente, tá bom? Vou passar aqui o próximo. Aos verbos regulares, tá? A gente vai falar dos regulares. Os regulares são esses que eu falei, que terminam com ed, ied ou apenas d, tá? Os verbos regulares terminados em e, quando terminar com a vogal e, você vai apenas acrescentar o d, tá bom? Qualquer um que terminar com e, né, na sua forma base, ou seja, assim, sem conjugar, né, que não esteja já conjugado em algum tempo, e terminar com e, você vai apenas acrescentar o d para formar o passado simples. Por exemplo, nós temos aqui o exemplo de love, né? De amar. Loved, amou, tá? Ele se torna amou apenas com o acréscimozinho do D, tá bom? Por que eu acrescentei o D? Porque terminou com a vogal E. Nós temos o verbo lie, terminou com a vogal E, acrescento o D. Então, vira lied, ou seja, mentiu. Lie é mentir, tá bom? Nós temos o verbo like, que a gente usa bastante nas redes sociais, né? Que é gostar. Então, like, gostar. Liked, gostou. Arrive é chegar, né? Arrived, chegou. Então, todos aqui eles têm uma coisa em comum. Terminados com E, vogal E, acrescento D. E aí a gente formou o passado. É importante dizer que o passado, para tornar uma frase no passado, é você apenas alterar o verbo, tá bom? Com essas regrinhas que a gente está aprendendo hoje. O sujeito vai ser o mesmo, o predicado, né? O resto da frase após o verbo vai ser o mesmo. A gente vai só alterar o verbo. Os verbos regulares ainda, né? Que acrescenta ed, ied ou apenas d. Os verbos regulares terminados em... Isso aqui é uma regrinha muito importante. Toda vez que você... contando de trás para frente, na palavra, de trás para frente mesmo, começando da última letra para a primeira, você vê que tem a seguinte regrinha. Tem uma consoante, uma vogal e uma consoante. Ou seja, vamos ver aqui um exemplo, stop. De trás para frente, né? Nós temos o P, que é uma consoante, o O, que é uma vogal, e o T, que é uma consoante. Ou seja, tá nessa regrinha do CVC, né? Consoante, vogal, consoante. Toda vez que você tiver essa regrinha aqui, de trás para frente, você vai adicionar o ED. E também, normalmente, como vai terminar com consoante, né? Consoante, vogal, consoante, você vai pegar essa consoante do final, ou seja, a última letra, e vai duplicar, ou seja, escrever ela de novo. Então, stop, de parar, vai virar stopped, ou seja, parou. Só que aí a única regrinha que a gente mudou foi acrescentar mais um P, né? Porque ele se encaixa nessa regrinha do consoante, vogal, consoante. A gente acrescenta mais um P e o ED, tá? Control, que é controlar. Vamos lá ver de trás para frente. De trás para frente nós temos o L, que é consoante, o O, que é vogal, e o R, que é consoante. Então, o que a gente vai fazer?
A última consoante, ou seja, a última letra, né, aqui, que sempre vai ser uma consoante, nós vamos duplicar, ou seja, escrever mais uma vez e acrescentar o ED. Aqui nós temos o verbo plan, de planejar, tá bom? E aí vai ficar planejou, né? Como que é planejou em inglês? Planned, tá? E aí a mesma regrinha, vamos contar de trás para frente. N consoante, A vogal, L consoante. Então vai se encaixar na regra, né? A gente pega a última letra, que é uma consoante, duplica e adiciona o ED, tá bom? Vamos lá. Ainda regulares aos verbos terminados em Y, ou seja, todo verbo que terminar em Y, e antes do Y você tiver uma consoante, ou seja, que nem aqui a gente tem o D, tem o R e tem o R de novo no cry. Então, toda vez que o verbo terminar em Y e antes do Y tiver uma consoante, a gente vai tirar o Y, tá? A gente vai tirar o Y e vai acrescentar o IED. Esse é o único que acrescenta IED, tá bom? Vamos lá, o to study é estudar. Como que vai ficar estudou? Vamos lá. A gente tem o Y. Se antes desse Y tiver uma consoante, a gente vai tirar o Y, tá bom? A gente tira o Y e vai botar studied. Vamos lá para o to worry. Worry é preocupar. O verbo preocupar, tá bom? Então, como é que vai falar preocupado? Worried, tá? E daí, antes do Y, a gente tem uma consoante, a gente tira a consoante nesse caso e acrescenta o IED. Temos o verbo também cry. Cry é chorar, né? Então, antes do Y, no verbo cry, nós temos o R, que é uma consoante. Logo, a gente tira o Y e acrescenta o IED, tá bom? Agora, é ao contrário. Ao invés de você perceber se antes do Y tem uma consoante, agora se tiver uma vogal. Se tiver uma vogal antes do Y, a gente vai manter o Y, não vamos mais tirar o Y, e acrescentar apenas ED, não o IED, tá bom? Temos o verbo aqui, enjoy. Enjoy é curtir, gostar, aproveitar, tá bom? Tudo nesse sentido. Enjoy. Como que vai ficar enjoy no passado? Enjoyed. Permanece o Y, tá? E você acrescenta apenas o ED, não o IED, tá bom? Stay. Stay é ficar, tá? Antes do Y, nós temos uma vogal, ou seja, isso faz com que o Y permaneça e acrescente ED no final. O play, né? De jogar, de brincar, enfim, de tocar. Nós temos uma vogal antes do Y, que é a vogal A, tá? E aí, como que vai ficar jogou, né? Brincou, tocou, enfim. Vai ficar played, ou seja, você mantém o Y e acrescenta o ED. Essa é a parte mais difícil, digamos assim. É importante que para o estudo dos verbos, a gente falou, todos esses verbos que a gente acrescenta ED, ou apenas D, ou IED, e as regras do Y, né? Quando antes do Y tiver consoante, ou quando tiver vogal. Fora isso, acho que a parte mais complexa vai ser você aprender os verbos irregulares. Os verbos irregulares são uma lista enorme, tá? E é complicado para todo mundo, até para os nativos mesmo, os americanos. É importante que para a realização de uma atividade ou para o estudo da língua por si só, você tenha um acesso a alguma tabela, ou seja, você pode digitar no Google até. Tabela de verbos irregulares no past simple, ou no simple past, que significa a mesma coisa. Aqui eu coloquei alguns, que são os mais usados, vamos dizer assim. Mas o número de verbos irregulares são muitos, tá bom? Mas os mais importantes nós temos aqui. Awake, como eu disse, os verbos irregular, por ele não ser regular, né, não seguir essa regrinha, ele vai mudar totalmente. Então, awake, que é acordar, vai virar awoke. Begin, de começar, vai virar begun. Break, de quebrar, vai virar broke, quebrou. Drink, de beber ou de tomar, né, vai virar drunk. Eat, de comer, vai virar ate. Uma leve diferença, né, na pronúncia. Feel, de sentir, vai virar felt, sentiu. Go, de ir, né, vai virar went, de foi, né.
Have, de ter, vai virar had, tinha. Make, de fazer, vai virar made. Nem a gente vê em roupa, né? A maioria das roupas tem uma etiquetazinha que você vê made in China, normalmente. Né? Então, feito na China. Então, make é fazer e made é feito. Por aqui a gente termina a nossa aula e bons estudos, tá? Eu aconselho vocês a pegarem uma tabelinha de verbos irregulares para ter um melhor aproveitamento dos exercícios. Tá bom? Se cuidem. Até mais.